Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como que de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão, e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos, elamitas e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. E todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, livra-nos de toda carnalidade, livra-nos, Senhor, de todo pensamento humano, sentimento humano que para nada serve, nada edifica. Que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ter liberdade nas nossas vidas, para que essa palavra venha de encontro ao nosso coração, que o Senhor possa usar a minha vida, Pai, e que possa, Senhor, trazer uma reflexão que alimente, que nos confronte, e que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos nessa noite, exortados, e para a glória do Teu nome, Senhor, nós possamos ser arraigados cada vez mais na fé do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ontem à noite nós estivemos em Goianésia, na nossa reunião anual, nosso culto anual da nossa denominação do Estado de Goiás. Nós temos uma denominação, nós somos batistas nacionais. Então a nossa denominação se reuniu lá, o Estado de Goiás, os pastores, representando, e é um culto chamado culto de primícias, onde é levantada a oferta para ser investido nas missões nacionais. Abertura de novas congregações, ajuda a igrejas que estão enfraquecidas. Então, esse recurso é aplicado nisso. Nós tínhamos um alvo lá de 150 mil, e ontem conseguimos atingir 123 mil, mas as outras igrejas já enviaram também a oferta lá, direto na conta da convenção. Depois, no levantamento, eu creio que vai até ultrapassar esse alvo. Foi um culto abençoador, graças a Deus, muito alegre. E a palavra do Senhor foi trazida também, que edificou muito as nossas vidas. Apesar do cansaço de hoje, mas estou feliz por ter ido, graças a Deus. E hoje, meditando no que íamos falar, o Senhor me falou fortemente sobre esse texto na Bíblia, e eu tenho pensado bastante sobre algumas coisas, e fiquei feliz que no louvor, o que se cantou hoje fala um pouco disso, né? Fala um pouco
dessa vinda do Senhor, dessa expectativa, né, desse foco da igreja. Onde está o foco da igreja? Para onde está direcionado a nossa mente e o nosso coração, que é a nossa esperança. E a campanha da nossa denominação esse ano é sobre a esperança, os semeadores de esperança. Eu ganhei até uma camiseta num evento que tivemos em Brasília, que fala sobre os semeadores de esperança. E estava falando ontem, nós falamos sobre esperança, e hoje vamos falar um pouquinho também sobre esperança. E o que é, na verdade, a esperança? A esperança, ela é uma expectativa, né, de algo que venha melhorar ou solucionar um problema. Então, a nossa esperança é uma expectativa. Então, você fica esperando alguma coisa. E esse texto fala sobre isso. O versículo 1 fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Quando se fala sobre Pentecostes, isso, na mente de cada um, ele forma uma imagem, ou traz uma recordação, ou um conceito que ele tem de Pentecostes brota na sua mente e ele pensa em alguma coisa. Quando se fala em Pentecostes, muitas pessoas pensam nas manifestações espirituais no meio do povo, em choro, em grito, em línguas estranhas, que hoje existe algumas incompreensões sobre essa questão da gloslalia, e aí as pessoas discordam. Não vou entrar nesses detalhes, tá bom? Porque nós precisaríamos de um estudo específico para isso. Mas quando se fala em Pentecostes, às vezes a gente fala, algumas pessoas se referem a Pentecostes, dizendo assim: ontem nós estávamos em tal lugar e começamos a orar, e foi um verdadeiro Pentecostes, né? Foi um verdadeiro Pentecostes. O que é o Pentecostes para nós? No Pentecostes, aqui, para o contexto desse livro, foi o dia, Pentecostes, porque foram 50 dias, né? Penta, quer dizer 50, foram 50 dias depois da Páscoa. E era para os judeus uma ocasião que era comemorada uma festa que era a festa das colheitas. A colheita. Então eles colhiam o trigo, toda a cevada e tudo. Era um momento. Pentecostes para os judeus, quando se falava de Pentecostes, era um momento de fartura. Era um momento de negócios, bons negócios. Eles se reuniam como se fosse uma grande feira internacional. Algumas pessoas hoje em dia vão em feiras aí de informática e outras coisas, né? E vem pessoas do mundo inteiro. Assim era Pentecostes para aquela época. Era uma grande feira, reuniam-se pessoas, vocês viram aqui que tinha pessoas de todos os lugares ali próximos. E eles iam para negociar. E iam para se beneficiar de alguma forma. O objetivo era material. Então, o dia de Pentecostes é o cumprimento de uma data ou de uma promessa dentro da Bíblia, que tem esse outro aspecto aqui, que é o aspecto sobrenatural. E aí nós vemos que a humanidade, em todos os momentos, ela se divide, ela vive num dualismo entre o natural e o sobrenatural. Isso acontece no mundo. E na igreja também acontece isso. Há uma diferença.
do mundo para a igreja, mas dentro da igreja existem pessoas que são membros da igreja, mas a igreja também, ela se divide nisso, em pessoas que frequentam a igreja, mas o seu coração não está no sobrenatural. Quando eu falo sobrenatural, eu estou falando de Jesus, da obra de Jesus, de Deus, das manifestações, daquilo que Jesus quer para a igreja. Mas o seu coração, muitas vezes, na igreja, está voltado para o material. Está voltado para o mundo, para o desfecho do mundo, para as questões, as paixões humanas, que são o poder, a política e o dinheiro. E outras coisas. As paixões, as seduções de vários aspectos. Então o coração da pessoa, ele fica num dualismo muito grande. Ele quer servir a Deus, mas o seu coração puxa para essas paixões do mundo. Então ele fica naquela coisa. E às vezes uns querem fazer um arranjo de misturar as coisas de Deus com as paixões do mundo. Eu quero dizer, irmãos, que Jesus falou que um servo, ele não pode servir a dois senhores. Ou o nosso coração está voltado para Deus, para o sobrenatural, ou então ele está voltado para o material, para as coisas que acontecem aqui, para o mundo. Então o dia de Pentecostes representa isso, essa realização, né, de uma promessa, de algo que Jesus falou e aconteceu a esse povo. Então nós estamos também nessa esperança de um dia acontecer para nós o cumprimento das promessas. Cada dia acontecem pequenas promessas no nosso cotidiano, na nossa vida, promessas de algumas realizações, alguma bênção que a gente recebe aí. Mas a esperança principal nossa é de sermos arrebatados desse mundo, irmãos. Porque nós somos ETs. Nós somos ETs. Nós somos extraterrestres. Nós não pertencemos a este mundo. Isso precisa ficar claro na nossa mente. Isso tem que ser claro. Eu não sou do... Jesus falou, eu não sou do mundo. Vós não sois do mundo. Então, quando a gente canta isso aqui, virá o Rei Jesus. Virá o Rei Jesus. Irmãos, isso há uns 40 anos atrás, eu estava ali sentado e pensando nisso. Quando se falava, Jesus vem, irmão, o povo, aleluia, glória a Deus. Ora, vem Senhor Jesus, Maranata, vem mesmo Jesus. O povo ficava ouriçado, alegre. Hoje em dia, se fala que Jesus vem. Jesus vem. Vem mesmo. Essa é a história daquele bêbado, né? Jesus virá mesmo? Jesus virá mesmo? Virá o Rei Jesus? Jesus virá. Cantou outro hino também da volta de Jesus, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Então, o nosso dia, o dia do cumprimento para nós, irmãos, é esse dia. Os nossos olhos têm que estar postos no Senhor.
O nosso coração tem que estar voltado para o sobrenatural do Senhor. Isso é uma realidade que tem que ser clara. E como cantaram a realidade do sacrifício de Jesus, é uma realidade que você tem que se firmar e crer e ver que vai acontecer. Irmãos, eu vou para o céu. Quem é que falou aqui também? Vai, olha aquela baixinha ali. Olha um baixinho também ali. Só vai os baixinhos para o céu? Cadê os grandinhos? Irmão, vamos para o céu, irmãos. Aqui quando a gente realiza a nossa ceia, aqui eu parei de falar uns dias, mas eu sempre falo, vamos para o céu, irmão, vamos para o céu. Porque nós não somos daqui, irmãos, a nossa esperança não está aqui. Um dia a gente cantava um hino, né, que falava, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Jesus vem, irmãos. Oh, glória. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E nós somos semeadores de esperança. Aleluia. Ontem eu ouvi um negócio lá que eu não gostei. Mas ela falando assim, é porque eu também estava desesperançado, igual alguém, eu também estava no meio, estava sem esperança alguma. Eu falei, misericórdia. Até falei para os pastores que estavam perto de mim. Falei, pensa num homem que tem esperança. Pensa num homem esperançoso. Eu estou cheio de esperança. Porque a minha esperança não está numa expectativa humana. Não está pensando numa melhora de vida. Não, a minha esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, como nós estamos aqui, ó. Aleluia, muita gente reunida aqui. E de repente veio do céu um ruído. Outra coisa, irmãos. O sobrenatural de Deus é de repente. É de repente. É sobrenatural, irmãos. Olha só, não é natural, não adianta. Não adianta eu chegar aqui e procurar uma técnica humana para levantar vocês e alegrar o coração de vocês, não. Eu estou aqui, irmãos. E o que eu peço é, Senhor, usa o meu coração, usa os meus lábios, como uma língua erudita, sábia, para falar a palavra de Deus. O que você precisa ouvir, o que eu preciso ouvir. Técnica, mas não adianta, vou levantar vocês. Irmão, levanta aí, fala para o seu irmão do lado, e não sei o quê, levanta a mão direita, levanta a esquerda. Irmão, eu sinceramente acho isso uma carnalidade terrível, sabe? E que não leva a nada. Outras coisas que o Pentecoste parece que representa para outras pessoas essas carnalidades. E a pessoa começa a falar, e hoje vai acontecer isso, e hoje Deus vai mandar fogo aqui, e começa, e o fogo vem de cima, e o fogo vem de lado, e não sei o quê, e barababá. Irmão, isso não leva a nada, isso é carnalidade. Isso é carnalidade. As coisas sobrenaturais, irmãos, elas vêm de repente.
Eu já participei, irmãos, de reuniões sobrenaturais, sem pretensão nenhuma, está ali. Aí a gente de repente começa a cantar um corinho, e de repente um irmão começa a orar, e de repente a presença de Deus é manifesta, o Espírito Santo enche a nossa vida, inunda o nosso ser, porque o Espírito Santo ele habita em nós, mas ele só é manifesto quando nós realmente o nosso coração se abre e ele toma conta de todo o nosso ser, e aí nós nos emocionamos e nós choramos e nós glorificamos o nome do Senhor e até falamos em línguas também, porque a gente vai contentar, dar glória a Deus, não consegue e sai um som que ninguém sabe o que é, mas nós estamos glorificando a Deus como esse povo estava glorificando. Aleluia, glória a Deus. O sobrenatural de Deus, irmãos, é de repente. Não adianta você tentar artimanha. Não adianta inventar. Isso é carne. Não adianta querer fazer as coisas. Esses dias, nos pequenos grupos, foi falado sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do homem, humana. Quem esteve nos pequenos grupos lembra disso. É o mesmo dualismo. E muita gente acha que a sabedoria humana é que vai resolver. Às vezes vem alguém aqui fazer ou falar alguma coisa e o primeiro impulso, a primeira reação que a gente tem é, gente, se eu tivesse ali, eu ia falar para essa pessoa, para ele fazer isso e isso que ia dar certo. E eu fiquei pensando, gente, o primeiro pensamento nosso, a primeira sabedoria nossa, que o pensamento vem a sabedoria para trazer uma solução para algo. Geralmente, essa primeira solução que vem na nossa mente, ela é humana, carnal e muitas vezes diabólica. O cara faz uma artimanha. Vocês viram lá Pedro, né, com Jesus. Quando Jesus falou, né, que ia morrer, que ele ia ser crucificado, Pedro já saiu com a sabedoria humana, né? Não, você não vai morrer, não. E aí o diabo aproveitou e usou Pedro, e ele começou a falar, né? De jeito nenhum e tal. E o Senhor Jesus virou para Pedro, não falou para Pedro, Jesus falou para o Satanás que estava usando a mente dele, irmão, porque se a gente brincar, o Satanás usa a mente da gente. Usa. De pastor também. Muitas vezes eu tenho feito e falado alguma coisa que depois eu olho para trás assim e falo assim, foi Satanás. Foi eu não. Não fui eu que falei esse negócio, foi o diabo. O Satanás ele tem uma capacidade de persuasão, de soprar. E ele é atrevido, irmãos. Ele vem aqui para o púlpito. Muita gente sobe aqui, ele sobe junto. Sabia disso? Pastor, mesmo? Está pensando que o diabo ia ficar lá fora? Não, ele gosta de ficar aqui. Ele foi, quando os anjos reuniram, os mensageiros de Deus, ele foi para a presença de Deus e conversou com Deus. Lá naquele caso de Jó, conversou com Deus, ele conversa com Deus, irmão, só que é atrevido. E ele fica tentando usar a mente, a gente tem que estar vigiando. Eu aprendi um negócio agora, irmão, assim, eu estou tentando falar pouco. Mas dá uma coceira, uma cosca para a gente falar, sabe?
Pessoa do lado assim, a gente fica assim, Senhor, me segura, senão eu falo. Muitas vezes é o inimigo que está instigando a gente para falar. E depois a gente fala e depois tem que telefonar para pedir perdão, se arrepender. Então por que não cala a boca? Sabedoria humana. Na hora. Todo mundo tem uma solução. É humana. Aí pensa, não, irmão, eu sou um servo de Deus. Isso aí é mensagem de Deus. Não é não, irmão. Sabedoria de Deus, ela faz parte dos dons espirituais. E os dons espirituais, eles não são de propriedade de ninguém. Nenhum ser humano é dono de nenhum dom. Os dons, eles são de Deus, do Espírito Santo de Deus. E ele se manifesta quando Deus quer, segundo o Espírito Santo quer, na hora que ele quer. E de repente, ele se manifesta. Aleluia! E quando ele se manifesta, algo sobrenatural acontece. Acontece. Algo sobrenatural acontece de repente. Toda vez que o dom de Deus é manifesto, acontece algo sobrenatural. O Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, alguma coisa acontece. Agora, eu não sou doido para chegar aqui e dizer, o Senhor vai curar, o Senhor vai fazer isso, e do jeito que você entrou aqui, você não vai sair. Você pode, às vezes, sair até pior do que quando entrou aqui. Pode. Porque quem age na vida do ser humano tem essa capacidade, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. O ser humano não tem essa capacidade, esse argumento que ele acha que tem. Não, eu tenho que falar ali, porque senão o irmão vai morrer. Deixa morrer, irmão. Você não vai resolver, não. É o Senhor é soberano. Eu tenho aprendido um negócio, eu não sei se eu estou doido, mas eu tenho aprendido um negócio sobre a soberania de Deus. Fiquei pensando, cheguei à conclusão que ninguém conhece a Deus. E eu estava hoje em Romanos, olhando lá, em Romanos capítulo 11, fala assim, insondáveis sabedoria de Deus. Aí você vai ler no livro de Romanos, ali fala que realmente ninguém conhece a Deus e nem sabe, consegue atingir a sabedoria de Deus. Porque ela é de Deus, ela pode ser manifesta. Já pensou isso? E isso, irmãos, essa sabedoria humana, a lógica humana, que a lógica humana foi caída lá no Éden, lá no pecado, e hoje é um instrumento terrível para derrubar a lógica humana, é o pecado. A pessoa em pecado, ele tem uma lógica deturpada, que tudo que ele pensa é sofisma, é engano, são filosofias vãs, que vão de encontro à palavra de Deus, para tirar a esperança das pessoas. O apóstolo Paulo também falou, se a nossa vida, ela se resumisse apenas a essa vida, se a nossa esperança, podemos dizer assim, fosse resumida somente a essa vida aqui, as realizações humanas aqui, nós éramos os mais miseráveis dos seres. O missionário que estava aqui hoje de manhã falando sobre os países que chegaram à conclusão que não precisam de Jesus, ou porque já tiveram a experiência
e não deu certo, e outros porque nunca experimentaram mesmo, mas vivem muito bem sem Jesus, porque eles têm muita coisa, e é uma realidade. Eles não precisam mesmo, não, porque a esperança deles está na vida aqui terrena. Mas uma coisa é certa, eles são os mais infelizes dos seres. São os lugares onde o maior índice de suicídio está presente. Irmãos, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que os momentos de maior sossego, maior tranquilidade, maior alegria, é quando eu estava tão pobre de maré, que não tinha dinheiro para comprar um pão. Eu estava feliz, alegre, até mais quando a gente, às vezes, bota R$10 no bolso. Porque quando você está na impossibilidade humana, quando você vê que não tem solução, igual os discípulos lá no barco, via que o barco ia afundar mesmo, eles clamaram por Jesus. Jesus, socorre. Então, quando você não tem mais solução, você clama a Jesus. E Ele te responde. A primeira coisa que Ele dá a nós é a esperança. E a primeira coisa que o inimigo tenta tirar da pessoa é a esperança. E o pecado na vida da pessoa traz a ele uma lógica tão caída, tão errada, a lógica humana, que faz parte da sabedoria humana, que faz com que a pessoa perca a esperança. E aquilo que eles falaram também, que isso pode vir para o Brasil, já está no Brasil, irmão. Nós temos muita gente no Brasil que está com a lógica caída, perdeu a esperança, não acredita mais na igreja, tem raiva da igreja, tem raiva dos irmãos, e está sendo um instrumento de Satanás. Está caído, perdido, abandonado, que merece realmente o inferno, mas que pela graça de Deus, nós vamos clamar para que Deus tenha misericórdia dessas vidas e faça um mover do Espírito Santo, que nos encha do Espírito Santo, para que essa presença do Espírito Santo alcance essas vidas. Vocês viram, quando os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo, a lógica humana, o que foi? Estão tudo bêbados, estão tudo borracho, está tudo bebão. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, o que o Espírito Santo provocou nele? Um entusiasmo, uma intrepidez, e ele começou a pregar a palavra de Deus, cheio do Espírito, e aquele dia da coleta dos grãos materiais se transformou numa grande coleta espiritual, que 3.000 almas foram coletadas para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a sabedoria humana, sabedoria carnal, sabedoria da lógica caída, ela tenta tirar essa esperança das pessoas. As pessoas perdem a esperança, porque estão com a vida voltada apenas para o natural, para esse mundo, e só pensam no bem-estar material. Mas o sobrenatural de Deus, irmãos, a presença do Espírito Santo, ele traz uma transformação no ambiente, tanto físico, tanto material, como sobrenatural. Você pode estar cansado, sem forças. Hoje eu amanheci cansado, porque dormi pouco. Viajei à noite, cheguei quase que eu não vinha para a oração. Mas se você olhar todas a história, se você ler a história de todos os homens que foram muito usados por Deus na vida, eles viveram uma vida muito natural, até determinado momento da sua história, quando eles começaram a buscar a presença de Deus.
E no momento que eles foram buscar essa presença de Deus, e passou um período, porque a coisa não acontece assim. Você vira, não, agora eu vou buscar e Deus está falando. Você tem que ter a espera. Essa espera é que você tem que ter esperança. Então, na vida deles, teve um momento aí, de repente, o Senhor encheu eles do Espírito Santo, e aí o ministério deles mudou, a denominação deles mudou. Foi assim, inclusive, conosco, os batistas. Vocês lerem a história do Batista, foi assim. O início vivia todo mundo perrengue, todo mundo fraquinho, não tinha condição de nada. Hoje, os batistas têm um grande nome mundialmente, porque um dia aconteceu o dia de Pentecostes, no meio dos batistas. Eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a propagar o Evangelho pelo mundo todo. E aí foram abençoados, né? Pequenas coisas, irmãos. Por exemplo, hoje, eu quando estava meditando nisso, eu me lembrei, e o Senhor falou assim, não, pode falar lá, vai ser bom. Deixa eu ver se tem a Ednise, não sei se a Ednise está aqui, se ela está cuidando do neto. Agora nasceu o neto, é só o neto. Não, acho que não está não. Deixa eu ver, a Eliana está aqui. Acho que é a única que está aqui, a Eliana. A irmã Barbosa estava também junto, mas não está aqui. Acho que é só a Eliana que está aqui. Nas primeiras viagens nós fomos para as Calungas, já faz mais de um ano, né, irmão? Eliana, aquela viagem. Quantos? Muitos anos? Quantos? Lá em casa eu falo assim, para às vezes estraga um equipamento lá, uma máquina. Eu digo, gente, essa máquina tem mais ou menos uns 6 meses. Não, pai, tem 10 anos. Nessa viagem eu acho que tem mais de 10 anos, né? 20 anos. Foi quando nós começamos a ir para os Calungas. E nós fomos nos Calungas, tipo um pau de arara, é um caminhão coberto, né? Carroceria coberta. E todo mundo ali, as irmãs, acho que mais de 10 irmãs, né? E só eu, Paulo Moço, de homem, tinha outro que era meio homem também, mas estava lá. Né? Então, 2 homens e meio, no meio dessas mulheres. Então, nós fomos para esse pau de arara, uma dificuldade, irmão. Chegamos em Niquelândia, não tinha onde a gente dormir. Fomos dormir numa igreja, né? E as muriçocas quase que me carregam, naquele que eu tive que dormir lá de fora da igreja, e as irmãs dormiram lá, no outro lugar lá bem mais apanhado. E sei que aí nós viajamos, no outro dia dormíamos no outro lugar ainda, né, em São José. Dormir na igreja de novo. Eu acho que esse negócio de dormir na igreja faz parte da minha vida. Eu acho que eu vou passar a dormir aqui também. E chegamos no outro dia de tarde, né, lá no Vão de Almas. O pastor Donias está aqui. João do Moleque. Muito bem. Tem aqui o pastor Donias que trabalha lá na região, e o Senhor poupou a vida dele, né? Fez as safenas aí, agora está aí firme e forte, para a glória do Senhor. Então nós chegamos lá, irmãos, acho que no terceiro dia já escurecendo. Aí armamos as redes por ali, outras barracas, e ninguém queria nem comer, irmão, tão cansado que estava. Liana lembra disso, né? Ninguém, não, nós vamos comer, não, dormir e tal, então vamos. Nós tínhamos perdido a esperança, irmãos, até de comer. É assim que acontece na vida do ser humano. Ele perde a esperança. E aí, perdeu a esperança, está todo mundo cansado, vamos dormir e tal, vamos. Mas como a gente é crente, e o crente tem que fazer essas coisas, né? Então vamos orar antes de dormir. Talvez se estivesse sozinho, nem orava. E crente, quando está sozinho, ele faz assim. Ele nem ora, ele dorme sem orar mesmo. Mas como os outros estavam ali, ficava mal, né? Não orar, né? Isso acontece. Nossa hipocrisia cristã é assim. Aí pegamos na mão assim e começamos a orar. Irmãos, não foi? De repente, aconteceu algo. E nós começamos a chorar e glorificar o Senhor. E teve gente que falou em língua estranha ali. E aquela oração para dormir demorou no mínimo uma meia hora, não foi isso?
Quando nós terminamos de orar, irmãos, todo mundo chorando, glorificando a Deus e tal. Aí um pegou o violão, foi tocar. Aí Denise foi lavar um macarrão com a carne seca lá. Eu pensei, mas o povo não ia dormir? Foi embora, irmão. O cansaço físico. Aí é que eu falo, o sobrenatural. Não é tem gente que quer inverter o negócio. Quer levar do físico para o sobrenatural. E não é. O sobrenatural é que age no físico, no natural. Então o Senhor nos abençoou no sobrenatural. E eu estava ali, irmão, que estava querendo ir para o céu. Mas não sei porque o Senhor não quer me levar para o céu logo. Já queria ter ido. Né? Quem sabe esse ano, esse mês eu vou. Né? Não precisa nem de você chorar, não. Por favor, não chora, não. Dia do meu enterro aqui, eu quero ver uma banda aqui, ó, dançando aqui. Aleluia, ele já foi, ele já foi, ele já foi. Ele já foi, ele já... Pode cantar. Porque eu vou estar muito alegre lá na presença de Deus. Viu, irmãos? Não tenho esse negócio, eu quero ir. Naquele dia eu estava também com vontade de ir para o céu. Resolvi até banhar lá no córrego, lá embaixo. Aquele córrego frio, né, de noite. Tomei um banho, quando eu bati na água, quase que a alegria foi embora. Mas, graças a Deus, voltamos e fomos comer macarrão e conversar, que foi preciso chamar o povo para dormir, porque o povo não queria dormir mais. Os irmãos entenderam, irmãos? O pecado faz com que a nossa lógica seja deturpada, para que a gente perca a esperança. A estratégia de Satanás nesses últimos tempos é deturpar a mente das pessoas, de forma que eles sejam convencidos a perder a esperança, a não acreditar mais em Jesus, não esperar mais Jesus. E as condições físicas, materiais também vêm para desanimar a pessoa. Mas eu lhe digo uma coisa. Se você for para os pés de Jesus, irmãos, se vocês for buscar Jesus em oração, aleluia. Eu até hoje, irmão, não vi nenhum problema não ser resolvido. Até hoje. Às vezes não sai como a gente quer. A gente quer, às vezes, que a pessoa seja curada, ele morre. Mas foi resolvido. Né? Foi resolvido. Porque Deus age como Ele quer. Você não vai entender as coisas de Deus. Hoje à tarde eu fiquei muito triste. Aquela menina que nós oramos pela manhã, aquela criança, não sei se ela tem 1 ano, 2, ela é bem novinha, filha daquele casal de missionários peruanos. Apareceu uma bactéria nessa menina boazinha, bactéria apareceu, paralisou o rim, os órgãos vitais foi paralisando, a menina morreu. Agora à tarde ela morreu. Morreu. Imagina como é que estão os pais. Imagina como é que estão os pais. Eu não entendo. Estavam na obra de Deus, missionários. Mas Deus é Deus, irmãos. Tem coisa que você não entende. A sabedoria de Deus ninguém vai alcançar. É Deus. Deus não é obrigado pela circunstância, porque eu estou na obra, e só me trazer bênção, não. Deus não tem esse compromisso. Às vezes a luta vem para trabalhar na vida da gente. Lapidar a gente que está precisando. Na caminhada cristã, na vida, nós vamos criando casco. Aí, de repente, tem que tirar essas cascas. E essas cascas doem para ser tirada. Tem coisa que você não entende. Olha, nós estamos na oração das 7. Tem oração das 7 todo dia aqui, viu, irmão? 7 horas nós chegamos aqui, lê a Bíblia, ora, viu? A igreja fica lotada de anjo. Mas fica lotada. Eu acho até bom que venha pouco crente, porque assim vem mais anjo. Né? Não fique decepcionado de jeito nenhum. Não precisa servir não, viu, irmão? Precisa não. Pode deixar que nós estamos orando por você também.
Também não sou egoísta orar só por mim, não oro. Aliás, quase nem oro por mim, oro mais por vocês. Viu? E nós estamos lendo agora o livro de Êxodo. Nós lemos o Novo Testamento todo e estamos começando a ler o Velho Testamento agora. A gente lê um capítulo, não faz comentário nenhum, canta um hino, lê um capítulo, dobra o joelho e ora. Até 7h30. E agora nós estamos lendo um livro de Êxodo. Já li o livro de Êxodo muitas vezes, agora estamos olhando, irmãos, naquele negócio de Moisés com Faraó. Deus vai assim: olha, Moisés, vai lá e fala para Faraó, para deixar o meu povo ir. Moisés, Faraó não vai te ouvir, ele não vai deixar mandar. Irmão, a lógica humana, eu tenho certeza que tem muito irmão aqui que tinha solução para esse negócio agora. Não é? A lógica humana. Para que Deus perder tempo? Oi? Você acha que Deus perde tempo? Perde não. Mas na lógica humana, Deus está perdendo tempo. Vai lá, Moisés. Tá bom, não precisa mais não, eu já estou terminando. Dá para aguentar aqui. Chega com língua de papagaio sequinha no final, mas... Vai lá, Moisés, e fala para Faraó, ele não vai te ouvir. Olha, irmão. Então... E quantas vezes, eu mesmo, eu falo assim, eu não vou falar para aquela pessoa, eu não vou pregar para ele. Por quê? Primeiro porque eu sou ruim, irmão. Eu sou ruim. Eu sou um caba ruim. E facilmente eu deixo o cara de lado. É errado, é pecado. É pecado, irmãos, ora por mim. Para me mudar, mas Deus está mudando, meu coração está mudando. Viu, irmão? Há esperança para mim. Há esperança para o perdido. Viu? Moisés ia lá sabendo que ele não ia ouvir. Então, para que ele ia? Porque Deus queria a sabedoria de Deus, a ordem de Deus. Vai entender? Aí os teólogos têm dezenas de sabedorias e explicações. É tudo furado a maioria, mas é bom a gente ler. Que a verdade é essa. O Senhor é Deus. E é Ele que manda. E nós não entendemos nada. Então o que nós temos que fazer? Eu tenho visto pessoas que alcançam grandes vitórias na vida deles. Sabe por quê? Porque eles não questionam Deus. A maioria das pessoas, você começa a falar sobre Deus, ele começa a questionar, ele quer entender. Você não vai entender Deus nunca. Deus, ele não quer ser entendido. Você não vai encontrar em lugar algum na Bíblia Deus se explicando. Deus tentando convencer o homem. Não, eu vou fazer tudo para esse homem fazer a minha vontade. Não, irmão. Deus não se prega esse papel, não. Deus, o homem que, na Bíblia, um deles que se chegou com maior intimidade com Deus. Deus, me fala quem é você. O Senhor falou, eu sou o que sou e pronto, acabou. Eu sou o que sou. E acabou. Deus não está interessado que a gente entenda dele. Que a gente tenha conceitos perfeitos sobre ele. Não. O que Deus quer é homens e mulheres que mesmo sem entender Deus, se curvem a Ele. Se curvem a Ele. Eita, que deu até tosse agora.
se aconchegue em Deus. Chegue como se ele fosse material, e não é, mas como se você deitasse no colo dele e diz: Senhor, eu quero te obedecer. Eu não quero te entender. O Senhor não me deve explicação. Deus não deve explicação para ninguém, irmãos. Mas, Senhor, eu quero, me permite me aconchegar. Me permite, Senhor, ficar nos teus pés. Igual Ruth chegou nos pés de Boaz, né? Ela não teve coragem de chegar nem perto, mas deitou ali perto do pé dele. Assim, Senhor, me permite deitar. Eu não quero entender, eu não entendo. Como é que vai entender, irmão? Igual o missionário que esteve aqui de manhã. Como é que você entende uma coisa? Eu, sinceramente, o homem, ele é engenheiro concursado do Departamento de Águas, lá do Rio de Janeiro. Tá bem de vida, tem a casa dele, tem uma igreja que ama, que ele é diácono na igreja, é autoridade, trabalha lá na igreja. A mulher dele, apesar de falar um bocado, mas é crente, está aí. E as duas filhas tocando. O homem está com a vida arrumada, irmão. A igreja perto da casa dele, ele não está bem de vida. Aí o homem vai largar tudo isso para ir ser missionário lá em Portugal, onde só tem gente que quer bater no povo de fora, nos crentes e tudo. O homem quer largar tudo isso aí para ser sustentado pelas igrejas, para ir para Portugal pregar o evangelho lá. E ele falou assim: eu quero só dar testemunho lá, não tem pretensão nenhuma. E ainda ele tem uma dificuldade na fala, assim, para se expressar. E aí você entende uma coisa dessa? Aí eu fiquei olhando ali assim, vai dar certo. Porque quando você olha para as limitações humanas, para a fraqueza humana, é essas fraquezas, as limitações humanas que Deus usa para, né, realizar a sua obra e envergonhar a sabedoria do homem. As coisas fracas e loucas, né, desse mundo é para envergonhar as sábias, as sabedorias desse mundo. Porque o Senhor é Deus. É Ele que faz. É Ele que realiza. É o Senhor. Vai entender. Vai lá, Moisés. Fala com o faraó. Moisés. E ele não vai te ouvir. Tá bom, Senhor. Mas é para você ir. Olha só. Então, quando você vê uma pessoa e que você sentiu um impulso, isso aí não é carnal, não. Isso é de Deus, para você falar de Deus para ele. E você sabe que ele não vai te ouvir. Ele vai te aborrecer, até achar que você está bêbado, igual esse povo aqui. Mas o Senhor quer que você fale. Eu vou tentar me converter um pouquinho e também obedecer a Deus. Não preocupa não, que eu também vou fazer minha parte. Porque a sabedoria de Deus, irmãos, ela é de Deus. Ela é sobrenatural. Eu não vou entender. Ninguém vai entender. Às vezes ele revela uma coisinha para a gente assim, a gente já pensa até que é a gente. Quando Deus revela alguma coisa na sua palavra. O certo é, irmãos, não perca a esperança, porque Deus é Deus. E a sabedoria dele, no seu tempo certo, no dia de Pentecostes para nós, ele vai realizar na nossa vida todas as promessas que ele prometeu, porque Deus não é um Deus de mentira, ele é o Deus da verdade, ele é a verdade, ele é a luz, ele é o poder, ele é a glória, o Senhor é o nosso Deus. Amém?